onde você parou. Vou desligar minha câmera para eu não cair. Eu vou começar do início, desculpa, gente, é porque eu me perdi de onde ele parou. Uma menina feita de trevas. Alguns dados estatísticos. Primeiro livro furtado. Ah, não, perdão. Eu vou começar do início, como eu disse. Morte e chocolate. Primeiro, as cores, depois os humanos. Em geral, é assim que vejo as coisas. Ou pelo menos é o que tento. Eis um pequeno fato: você vai morrer. Com absoluta sinceridade, tento ser otimista e respeito de todo esse assunto, embora a maioria das pessoas sinta-se impedida de acreditar em mim, sejam quais forem seus protestos. Por favor, confie em mim. Decididamente, eu sei ser animada, sei ser amável, agradável, afável, e esses são apenas os as. Só não me peça para ser simpática. Simpatia não tem nada a ver comigo. Reação ao fato supracitado. Isso preocupa você? Insisto, não tenha medo. Sou tudo, menos injusta. É claro, uma apresentação, um começo. Onde estão meus bons modos? Eu poderia me apresentar apropriadamente, mas na verdade, isso não é necessário. Você me conhecerá o suficiente e bem depressa, dependendo de uma gama diversificada de variáveis. Basta dizer que em algum ponto do tempo eu me erguerei sobre você, com toda a cordialidade possível. Sua alma estará em meus braços. Haverá uma cor pousada em meu ombro e levarei você embora gentilmente. Segundo trecho, uma menina feita de trevas. Alguns dados estatísticos. Primeiro livro furtado, 13 de janeiro de 1939. Segundo livro furtado, 20 de abril de 1940. Intervalo entre os citados livros furtados, 463 dias. Se você quisesse usar de insolência, diria que bastou um pouquinho de fogo, na verdade, com uma gritaria humana para acompanhar. Diria que isso foi tudo de que Eliseu Memminger precisou para arrebatar seu segundo livro roubado, ainda que ele fumegasse em suas mãos, ainda que lhe acendesse as costelas. Mas o problema é este: não é hora para insolência. Não é hora de atenção parcial, nem de virar as costas e dar uma olhada no fogão. Porque quando a menina que roubava livros roubou seu segundo livro, não só houve muitos fatores implicados em sua ânsia de fazê-lo, como de furtá-lo desencadeou o ponto crucial do que estava por vir. Isso lhe proporcionaria uma abertura para o roubo contínuo de livros. Inspiraria Hans Huberman a conhecer um plano para ajudar o lutador judeu. E mostraria a mim, mais uma vez, que uma oportunidade conduz diretamente à outra. Assim como o risco leva a mais risco, a vida a mais vida e a morte a mais morte. De certo modo, foi o destino. Sabe, talvez lhe digam que a Alemanha nazista ergueu-se sobre o antissemitismo, sobre um líder meio exagerado no entusiasmo e uma nação de fanáticos cheios de ódio. Mas tudo teria dado em nada se os alemães não adorassem uma atividade em particular: queimar. Os alemães adoravam queimar coisas, lojas, sinagogas, hashtags, casas, objetos pessoais, gente assassinada e, é claro, livros. Adoravam uma boa queima de livros, com certeza. O que dava às pessoas que tinham predileção por estes uma oportunidade de pôr as mãos em certas publicações que de outro modo não conseguiriam. Uma das pessoas que tinham essa inclinação, como sabemos, era uma garota ossuda chamada Eliseu Memminger. Ela pode ter esperado 463 dias, mas valeu a pena. No fim de uma tarde em que houvera muita animação,
muita maldade bonita, um tornozelo encharcado de sangue e um tapa vindo de uma mão que inspirava confiança. Liesl Memminger obteve sua segunda história de sucesso, O Dar de Ombros. Era um livro azul, com letras vermelhas, gravadas na capa. E havia um desenho de um cuco abaixo do título, também em vermelho. Quando olhou para trás, Liesl não se envergonhou de tê-lo roubado. Ao contrário, foi orgulho que mais se assemelhou àquele bolinho de uma coisa sentida em seu estômago. E foram a raiva e um ódio tenebroso que alimentaram seu desejo de roubá-lo. Na verdade, em 20 de abril, o aniversário do Furry, quando surrupiou aquele livro debaixo de uma pilha fumegante de cinzas. Liesl era uma menina feita de trevas. A pergunta, claro, seria: por quê? Que razão havia para sentir raiva? O que tinha acontecido nos 4 ou 5 meses anteriores para culminar nesse sentimento? Em suma, a resposta ia da Rua Himmel para o Furry e para a localização inencontrável de sua mãe de verdade, e perfazia o caminho de volta. Com a maioria dos sofrimentos, esse começou com uma aparente felicidade. Terceiro trecho. Crescendo como uma Chalmers. Sim, uma carreira ilustre. Devo apressar-me a admitir, no entanto, que houve um hiato considerável entre o primeiro livro roubado e o segundo. Outro aspecto digno de nota é que o primeiro foi roubado da neve e o segundo do fogo. Sem omitir que outros também lhe foram dados. No cômputo final, ela possuía 14 livros, mas via sua história como predominantemente composta por 10 deles. Desses 10, 6 foram roubados. 1 apareceu na mesa da cozinha, 2 foram feitos para ela por um judeu escondido e 1 foi entregue por uma tarde suave, vestida de amarelo. Quando viesse a escrever sua história, ela se perguntaria exatamente quando os livros e as palavras haviam começado a significar não apenas alguma coisa, mas tudo. Teria sido ao pôr os olhos pela primeira vez na sala com estantes e mais estantes deles? Ou quando Max van der Burger chegara à Rua Himmel, carregando as mãos cheias de sofrimento e o Mein Kampf de Hitler? Teria sido durante a leitura dos abrigos? Na última parada para Dachau? Teria sido a sacudidora de palavras? Talvez nunca houvesse uma resposta exata sobre onde e quando isso havia ocorrido. Seja como for, estou me adiantando.